Tratamento de água. A imagem representa as principais etapas do tratamento de água numa estação de tratamento de água, ETA. Desde a sua captação no rio ou represa até chegar às nossas casas. Vamos ver as principais etapas desse tratamento. Então, a primeira etapa é a floculação. Ao sair da represa, a água vai para o primeiro tanque, onde recebe sulfato de alumínio, cal e cloro. Esses produtos irão promover a floculação, isto é, farão com que a sujeira se aglomere em flocos e se depositem no fundo do tanque. Segunda etapa, decantação. A água passa para o próximo tanque, onde ocorre a decantação, isto é, os resíduos sólidos ficam depositados no fundo do tanque. A terceira etapa é a filtração. Em seguida, a água passa pelo tanque de filtração, que contém areia, carvão ativado e cascalho. Estes materiais filtrarão a água, que vai servir para receber cloro e flúor. O flúor é adicionado à água para auxiliar na prevenção de cáries nos dentes da população. Então, aqui nós temos a floculação, a decantação e a filtração. Na floculação, a sujeira que tem na água vai virar flocos, né? Na decantação, essa sujeira ela vai abaixar, ela vai para o fundo do tanque, e na filtração, a sujeira vai ser separada da água limpa e essa água limpa vai receber cloro e flúor. Depois desse processo, podemos dizer que a água está tratada. Depois de ler o texto, responda: o que significa a sigla ETA? Então, ETA significa Estação de Tratamento da Água. 2. O que acontece com a água quando chega à estação de tratamento? A água ela vai para um tanque, no qual ela recebe sulfato de alumínio. 3. Como é chamado esse processo? O que acontece com a sujeira? Então, esse processo é chamado de floculação. A sujeira ela vai se aglomerar em flocos e se depositar no fundo do tanque. Número 4. O que ocorre no tanque da decantação? Os resíduos sólidos de sujeira, né, ficam depositados no fundo do tanque. É isso que acontece no tanque de decantação. 5. Quais as etapas que se seguem à decantação? Então, depois da decantação, a água ela vai passar pela filtração e depois ela vai receber o cloro e o flúor. 6. Por que adicionar flúor à água que vai para as nossas casas? O flúor ele é importante porque ele auxilia na prevenção das cáries dos dentes, né, da população. Por isso que ele é colocado na água. Aqui na página 158, nós temos um experimento, onde você montaria um filtro, né, utilizando garrafa PET e outros materiais. Quando eu passei esse trabalho, eu falei que quem conseguisse fazer esse filtro, gravasse um vídeo explicando, eu daria um pontinho a mais em ciências. Tá? Estou esperando o trabalho de vocês. Quem conseguiu montar o filtro, me envia um vídeo explicando que eu vou dar o ponto. Página 159. Depois de usar, a gente devolve. Por que é importante tratar o esgoto? Vamos entender agora alguns aspectos importantes sobre esse assunto, a definição, o porquê e como tratar o esgoto. Toda a água que utilizamos para lavar roupas, escovar os dentes, tomar banho, dar descarga, é descartada pelo ralo e forma o que chamamos de esgoto. Nas casas que são ligadas a um sistema de esgoto, os ralos despejam seus conteúdos em canos subterrâneos que se ligam a outras tubulações e formam uma rede. Tudo que passa por esses canais é levado para a estação de tratamento de esgoto, ETE. Nessas estações são retirados da água por meio de filtros e com o uso de um micro-organismo, tudo que pode causar doença e poluir o meio ambiente. Depois de limpa e tratada, a água é devolvida à natureza. Por isso, cuidar dos sistemas de tratamento de esgoto também é uma forma de cuidar da saúde da população. Você sabia? Já pensou se não houvesse a descarga e se você tivesse que carregar seus dejetos como na figura abaixo? Desde a fundação da cidade do Rio de Janeiro em 1565, as pessoas despejavam seus dejetos e detritos domésticos nas valas das ruas, o que causava insuportável mau cheiro e muitos mosquitos, ratos e doenças. Depois, os esgotos das casas começaram a ser guardados em reservatórios de madeira e, à noite, eram despejados pelos escravos nas praias mais próximas.
Essas péssimas condições sanitárias trouxeram muitos problemas de saúde para a população. Por essa razão, em 1857, o imperador Dom Pedro II autorizou a criação de uma rede de esgoto na cidade do Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro foi a terceira cidade do mundo a criar uma rede de esgotos, precedida apenas por Londres, na Inglaterra, e Hamburgo, na Alemanha. De lá para cá, muita coisa mudou. Nossa cidade cresceu muito, mas a rede de esgoto ainda não atende toda a população. Existem muitos lugares que ainda hoje não possuem rede de esgoto. Página 160. Emissário submarino da Barra da Tijuca. O esgoto tratado na estação da Barra é levado por tubos até o emissário submarino e depois é lançado no mar a 5.000 metros de distância da praia e a 40 metros de profundidade. O esgoto que é lançado no mar evita a poluição das lagoas e praias e garante mais saúde e qualidade de vida para mais de 700 mil habitantes. Você sabia? Os emissários submarinos são tubos que levam o esgoto para serem lançados no mar bem distante da praia. Quando os emissários lançam esgotos não tratados na água, os seres vivos são prejudicados. Além disso, o esgoto pode levar para o oceano diversos seres causadores de doença. Que tal você e seus colegas criarem uma imagem sobre o lixo nas praias? Aqui não tem como a gente criar, em grupo, porque nós estamos em trabalho remoto, cada um nas suas casas. Então, vocês devem fazer aqui um cartaz, com imagens sobre o lixo nas praias, tá? E aqui nós temos uma produção de texto. Agora vamos produzir um texto que transmita uma mensagem relativa à imagem que vocês criaram. Depois, se quiser, vocês podem expor. Então, vocês vão criar uma imagem sobre o lixo nas praias. Depois, vocês vão utilizar essas linhas aqui mesmo. Não precisa fazer numa linha à parte, no caderno à parte, tá? Pode fazer aqui mesmo um pequeno texto sobre o desenho que vocês criaram. Página 161. A água, a floresta e a cidade. Nos séculos 17 e 18, o maciço da Tijuca, região da Mata Atlântica, foi em grande parte devastado pela extração de madeiras e ocupado pelo cultivo, especialmente do café, o que gerou sérios problemas ambientais na cidade do Rio de Janeiro. O mais visível deles foi a escassez de água na cidade. Os sistemas que captavam a água da Serra da Carioca, no Alto da Boa Vista, praticamente secaram. Em 1861, as florestas da Tijuca e das Paineiras foram declaradas por Dom Pedro II florestas protetoras e teve início, então, um trabalho de reflorestamento da região devastada, com o objetivo de regenerar a vegetação natural e recuperar as nascentes dos rios, mas a história não parou por aí. Para saber mais sobre a história da Floresta da Tijuca e seu reflorestamento, acesse o site do Parque Nacional da Tijuca. Você sabia? Os ecossistemas podem ser terrestres, aquáticos, marinho ou de água doce. Podem ser pequenos, como uma lagoa, ou grande, como a floresta amazônica, por exemplo. O que é um ecossistema? A Floresta da Tijuca é um exemplo de como podemos recuperar um ecossistema devastado pela ação humana. Um ecossistema é um conjunto formado pelas interações entre os componentes abióticos, elementos químicos e físicos como o ar, a água, a luz, o solo, a umidade, a temperatura, os nutrientes, etc. E os componentes bióticos, que são todos os seres vivos que vivem em determinado local. Página 162. Anote todas as atividades cotidianas realizadas por você em que é necessário utilizar água. Preste muita atenção, não se esqueça de nada. Então, aqui nós temos lista das atividades cotidianas realizadas por mim, lembrando sempre que é necessário economizar água. Então, a gente tem beber água, dar descarga, lavar as mãos, tomar banho, escovar o dente, lavar o copo, a louça, fazer comida, etc. Desperdiçar significa utilizar de maneira desnecessária. Procure no dicionário outros significados para o verbo desperdiçar e registre aqui. Então, nós temos esbanjar, que é usar de maneira irresponsável e não aproveitar da melhor forma possível, perder. Leia com atenção as dicas de consumo. Elas podem nos ajudar a evitar o desperdício de água.
Então, aqui nós temos, se a torneira ficar aberta enquanto você escova os dentes, você gasta até 25 litros de água. Então, o melhor é primeiro escovar os dentes e depois abrir a torneira. Se você demora no banho, você gasta de 95 a 180 litros de água limpa. Banhos rápidos de no máximo 15 minutos economizam água e energia. Uma descarga chega a utilizar 20 litros de água em um único aperto. Então, aperte a descarga apenas durante o tempo necessário. Com a torneira aberta, você gasta de 12 a 20 litros de água por minuto. Se deixar pingando, são desperdiçados 46 litros por dia. Então, feche bem as torneiras. Agora responda: você desperdiça água? Isso aí é uma resposta pessoal, né? Cada um vai responder o que acha, o que faz, né? E que atitudes você pode tomar para economizar a água? Isso aí também é uma questão pessoal. Você vai ter que refletir no que você pode mudar na sua vida para que você desperdice menos água, ok? Página 163. Realize uma pesquisa utilizando revistas, jornais, livros e a internet sobre formas de economia de água. Se vocês não tiverem revistas, jornais ou acesso à internet, vocês podem desenhar também, tá bom? Em seguida, crie dicas para evitar o desperdício de água. Utilize o espaço abaixo para escrever, desenhar ou colar imagens que ilustrem suas dicas. Então, nós temos aqui esses 3 espaços. Vocês deveriam desenhar ou pesquisar imagens que deem dicas sobre evitar o desperdício de água. Fique ligado. A recomendação mundial para o gasto diário de água é de 110 litros por dia. Isso mesmo, essa é a recomendação da ONU, Organização das Nações Unidas. Essa recomendação não tem sido seguida por habitantes da cidade do Rio de Janeiro, que, em média, gastam 330 litros de água por dia. Converse com seus amigos e familiares sobre o que podemos fazer para economizar água. Isso aí é uma atividade interessante que você pode conscientizar as pessoas de evitar o desperdício de água, ok? Temos aqui também uma pesquisa na rede, né? Tem uns sites aqui que vocês podem entrar, se vocês quiserem saber mais sobre esse assunto. Olha aqui, o carioca gasta por dia mais água do que a quantidade indicada pela ONU, 110 litros de água por dia. Quantos litros de água ele desperdiça por dia? Então, é só você fazer o cálculo de 330 menos 110, que vai dar 220 litros, né? Então, ele desperdiça 220 litros por dia. Página 164. Observe a imagem. A que conclusão você pode chegar após a leitura da charge? Converse com seus colegas e seu professor e registre aqui. Então, se a gente observar, né, essa charge aqui, é uma torneira com uma pessoa, né, vindo pegar um pouco de água nessa torneira. A gente pode ler nessa charge que a Terra é o planeta água, de que está gotejando, né, que a água limpa para a gente beber, consumir, tá ficando cada vez mais escassa, então ela não tá saindo fluida, né? Tá saindo de gotinha. Então, é uma charge que leva a gente à reflexão de economizar a água, porque senão essa água limpa para o nosso consumo vai faltar, ok? Entrevistando. Já pensou em atitudes possíveis para você economizar água na escola? Realize entrevistas e veja o que os alunos e professores pensam, né? Você pode entrevistar pessoas do seu bairro, da sua casa, pessoas que você, neste momento, você tem próxima, né? Você pode conversar, levar esse assunto adiante para reflexão, para ver o que de melhor vocês podem fazer em relação à água. E aqui também nós temos, que já passou, foi no dia 22 de março, o Dia Mundial da Água, certo? Então é isso, até a próxima.